E aí pessoal, meu nome é Guilherme Alves, hipnólogo, hipnoterapeuta, e estamos hoje organizando o Hipnoday, Convenção de Hipnose de Brasília, a primeira convenção de hipnose de Brasília, e uma das pessoas que estava aqui palestrando com a gente foi o Arthur Bazan, com uma palestra sensacional, falando sobre questões legais envolvendo a publicidade de hipnose. Foi uma das palestras mais bem avaliadas aqui do nosso evento e eu chamei ele aqui para poder passar um pouquinho para você que não estava aqui com a gente, o que é quais são todas essas implicações legais, né, que podem envolver um hipnoterapeuta, uma pessoa que está trabalhando com cursos, fazendo essas divulgações. Tudo bem, Arthur? Como é que você está? Mas tudo, prazerzaço estar aqui. Obrigadão, Arthur é um grande amigo de longa data, tá sempre com a gente, dando todo esse apoio. Aí tem 5 anos por aí, né? 6 anos, tem um tempinho. Arthur, e estava ali ouvindo sua palestra e queria deixar isso também para o pessoal de casa. O que pode acontecer de complicação legal? Estamos falando de um lado jurídico, né? Você é advogado, professor da Universidade de Rio Verde. Sim. E o que pode acontecer com uma pessoa, com um hipnoterapeuta divulgando o seu trabalho? O que pode dar ruim para ele? Vamos lá, vamos deixar claro dessa maneira. O que ele pode fazer de errado que pode complicar ele de alguma maneira? Guilherme, primeiro agradecer, né, mais uma vez a oportunidade. É sempre uma honra estar ao seu lado em um evento desse porte aqui, com profissionais tão bons. E deixar aí um conteúdo para o pessoal também, que às vezes não pôde vir ao evento e vai aproveitar o que está gravado. O primeiro ponto, Guilherme, que eu acho que é passado em quase todos os cursos, é a questão do curandeirismo. Então, jamais falar que promove algum tipo de cura, algum tipo de tratamento. Isso é crime no Brasil mesmo, inclusive, né? Tem a questão do crime, né, o crime de curandeirismo em si. E eu acredito que esse é um aspecto que já é conhecido. Quem trabalha com terapia, quem trabalha com hipnose, até evita o termo cura, né? Coloca tratamento de ansiedade, por exemplo, tratamento de fobias. Então, evitar o cura, eu diria que é o primeiro ponto, mas já é um ponto que é conhecido, a gente não precisa tocar muito. Os outros aspectos, eles estão mais relacionados não ao crime em si, mas a uma responsabilidade que você pode assumir, legalmente falando, com relação ao seu cliente ou ao seu paciente. Porque é o seguinte, quando a gente pensa em uma terapia, e onde a hipnose vai entrar aqui, você tem uma relação de consumo para o direito. É um produto que você está vendendo. Na verdade é um serviço. Sim. Você oferece um serviço como profissional da área para aquele que é o destinatário final, denominado consumidor. Então, no Brasil, essa relação de consumo ela é regulada por um código de defesa do consumidor. Então já parte aí. Você, enquanto hipnólogo, enquanto terapeuta, você tem essa responsabilidade de aceitar que existe um código que protege o consumidor, considerando ele parte mais fraca. E mesmo a gente não tendo essa regulamentação de hipnoterapia no Brasil, a gente tem essa regulamentação em cima de serviços. Sim, perfeito. Mesmo sendo digital, mesmo sendo um profissional liberal, você não tem CNPJ, você trabalha por si só autônomo, existe a relação de consumo desde que você seja um profissional daquela área ali, vamos pensar. Você se vende como profissional da hipnose e está oferecendo sessões para uma pessoa como destinatário final, para resolver, às vezes, um problema, ajudar ela a resolver um problema dela. Então, você parte desse primeiro ponto. É uma relação de consumo. Sendo uma relação de consumo, o código ele será um código de defesa do consumidor. Então, você como terapeuta já entra com um ponto a menos, né? Porque você já tem uma lei que está protegendo aquele que é o seu cliente. E aí começa a surgir os cuidados que devem ser tomados para você evitar algum tipo de dor de cabeça legal. Então esse é o primeiro ponto. Lembrar sempre disso. É uma relação de consumo. Então a lei ela trata aquele sujeito como uma parte mais fraca e por isso protege ele. E aí quando se trata em publicidade, que eu diria que é um ponto assim mais cuidadoso que a gente precisa ter, até porque é o caminho para você atingir os seus clientes, conseguir as suas sessões, né, lotar o seu consultório, são alguns pontos que o próprio Código de Defesa do Consumidor ele vai trazer de regulação para a questão da publicidade. A primeira delas, que eu diria uma das mais importantes, é que existe um princípio dentro da relação de consumo que vai dizer que toda oferta ela vincula aquele que a oferece. Então, o cuidado que eu falo sempre para os terapeutas é jamais oferecer um resultado.
Por mais que você tenha experiência, existe toda a prática clínica que vai, às vezes, por exemplo, uma cura de fobia muito rápido, né, o tratamento de fobia muito rápido, jamais oferecer aquele resultado. Você pode falar que é um tratamento. Sim. E que existe a possibilidade de resultado. Perfeito, rápido. Possibilidade de resultados com uma sessão. Possibilidade, jamais oferecer um resultado garantido. Por quê? Porque se você oferecer aquele resultado, ele te vincula. Até porque a gente tem que entender, né, que quando a gente fala de terapia, depende muito do cliente, não está dependendo do terapeuta. Obviamente, o terapeuta tem que ser um terapeuta que está capacitado para poder fazer isso, mas por mais capacitado que o terapeuta esteja, se o cliente não tiver incongruência com ele ali, você não vai ter resultado, né? Sim. Às vezes até por uma questão de ganho secundário, né? Existem inúmeras possibilidades do próprio cliente ali boicotar o processo. Por melhor que o terapeuta se ache aí, ele não pode prometer esse resultado. Porque na verdade quando ele promete, ele se vincula, né? Sim. Então vamos imaginar a pessoa que procura aquela, para uma fobia, por exemplo, procura, não consegue o resultado e se vê enganado, ela se vê injustiçada porque pagou uma sessão, porque perdeu tempo, às vezes viajou, e aí você pode assumir essa responsabilidade. É como se ele tivesse contratado um serviço e não tivesse recebido por Perfeito. isso, como se ele tivesse, sei lá, pagado para arrumar o carro dele e não tivesse arrumado o carro dele. Perfeito. Seria exatamente o mesmo raciocínio. Então, o ponto de a oferta vincular, eu diria que é o primeiro e um dos mais importantes. Tomar cuidado com relação aos resultados que você oferece na sua publicidade. Que é muito comum, às vezes a gente se empolga, né, e vê resultados rápidos, né, como você vivencia frequentemente, a pessoa faz um curso e no curso ela passa por experiência e resolve um problema que às vezes cometia há anos, né? E aí a gente se sente na necessidade de falar, olha, isso aqui é possível por meio da hipnose. Mas tomar cuidado com essa empolgação, porque ofertou, você está vinculado. Você prometeu um resultado, aquele resultado ele pode ser exigido, inclusive, juridicamente. Legal. Só um parênteses aqui. Existe hoje, talvez não ligado à hipnoterapia, mas ligado a terapeutas alternativos no geral, existe alguma questão legal, algum caso que já foi julgado, analisado nesse sentido? Guilherme, no sentido de terapeutas, confesso para você que eu nunca tive contato. O que eu tenho visto é com relação a igrejas. Que também prometem mudanças. Que prometem mudanças. O caso específico que eu tenho contato, que foi um caso que ganhou grande repercussão, foi da Igreja Universal, que ela prometia que o rapaz poderia, na verdade ela deu a sugestão do rapaz parar a medicação, parar o tratamento, que ele conseguiria ter a cura ou o tratamento da AIDS somente com a fé. E aí o julgado foi uma condenação alta, se não me engano, R$250 mil, alguma coisa nesse valor aí, favorecendo o rapaz, inclusive porque nesse período que ele ficou sem a medicação, ele ficou muito mal. Ele sentiu dor, inclusive ele foi induzido pelo pastor a ter relação sexual com sua esposa, transmitiu a doença para a esposa, então teve toda uma complicação envolvendo ali. Então, óbvio que é um caso mais grave, mais sério, enfim, mas serve de demonstração para as pessoas saberem que a justiça ela não está alheia a toda essa situação. A gente sabe que cada profissão, psicólogo, médico, dentista, tem uma classe específica, com resoluções específicas, né? Algumas até um pouco mais rigorosas, como a própria medicina, que impedem você de oferecer esse tipo de tratamento dependendo da publicidade, mas em regra você tem essa regulação pelo código que aplica a todos. Vamos lá, então a gente já passou aqui pela prática de curandeirismo, por essa promessa de resultados, essa garantia de resultados. O que mais a gente tem que evitar? O que mais que pode gerar complicação? Mais dois cuidados, né? O código ele proíbe duas espécies de publicidade. Ele proíbe a publicidade chamada enganosa, ele proíbe a publicidade chamada abusiva. Então, além de você ser obrigado a cumprir aquilo que você promete como resultado, uma oferta, você ainda é punido pelo código se oferecer, por exemplo, publicidade enganosa. E o que é uma publicidade enganosa? É aquela que induz a pessoa ao erro, aquela que efetivamente engana ao erro. Então, um caso específico para te dar o exemplo aqui. Eu atendi uma pessoa que ela iria viajar de uma cidade até outro estado, para ir até uma terapeuta com hipnose que oferecia a chamada cirurgia gástrica hipnótica. Então seria um primeiro problema aí. Não existe cirurgia.
Então eu já aconselho, não fale isso. Um balão hipnótico talvez faria mais sentido na ideia de figurado. Cirurgia passa aquela ideia de cirurgia que vai ter uma coisa mais invasiva e tal. Mas só isso, enfim, não atrairia nenhuma responsabilidade. Qual foi o problema nessa situação? Na verdade, acho que até afastaria alguns clientes aí, né? Poxa, uma cirurgia, hipnose, né? Já traz todo um caráter ali negativo, às vezes de risco. Mas o problema em si foi que ela ofereceu para a pessoa que ela perderia algo em torno de 18 quilos em um mês, porque por meio da hipnose ela conseguiria reduzir em 30% o estômago dela. E eu achei bem interessante, né? Como será que ela tem esses parâmetros? Ela fez esse cálculo aí, né? Ela fez esse cálculo e ela publicizava como se assim fosse. Ou seja, induzindo a pessoa ao erro. Sim. E era uma pessoa que estava formando, era obesa, então ela queria muito, na formatura dela, estar com o corpo bonitinho, enfim. E ela estava fechando a negociação. E eu fui bem claro com ela, eu falei, olha, eu faço exatamente os mesmos procedimentos, só que eu não posso te oferecer nenhum tipo de resultado como esse que ela está falando, então a gente voltaria à ideia de oferecer resultado, porque isso ela está te enganando, ela está te induzindo ao erro. É impossível você saber quantos quilos vai perder em um mês, ou qual será a porcentagem da redução do estômago. Né? Cada caso é um caso. Cada caso a gente é um caso. consegue ter um emagrecimento com hipnose, mas cada caso é um caso, cada metabolismo vai ser diferente, sem cada conseguir pessoa vai ser esses diferente. parâmetros, né, tão precisos, que aí é onde ela entra como enganosa. Né? Uhum. Ela vem com parâmetros como se existisse uma ciência por trás daquilo ali. Então esse é um ponto interessante para falar da publicidade enganosa. E aí a publicidade seguinte, que é proibida pelo código, é a chamada abusiva. E a abusiva ela é um grande gênero. Inclusive a grande maioria das publicidades que são abusivas, elas são também enganosas. E são consideradas publicidades abusivas aquelas que violam valores sociais em si. Então, por exemplo, que trabalha com racismo, algum tipo de discriminação, algum tipo de sexismo, ou mesmo as publicidades que abusam da inocência de criança, de idoso, né? Ou mesmo aquela que induz a pessoa a se comportar de alguma forma que a prejudique, como saúde, segurança, enfim. Tudo isso é considerado abusivo. Então é um grande gênero. Eu diria que aquela publicidade, por exemplo, que a pessoa fala que trata a depressão com a hipnose e com 5 sessões, ou por meio da regressão, você se libertará da depressão, como a gente visualiza com uma frequência, pelo menos eu consigo ver com uma frequência grande nesse mundo da hipnose. Seria uma publicidade abusiva. Para não deixar de ser também enganosa. Porque às vezes a pessoa deixa de tomar um medicamento, deixa de consultar um psiquiatra, fazer o atendimento multidisciplinar. É como se você tivesse também, e aí você está colocando como se fosse uma garantia, né? Você Sim. vai se livrar disso em 3 meses. A gente volta na questão do resultado, que tudo eu acredito junto ali que num pacote só. Tá tudo junto num pacote só. Legalmente, o que isso pode causar para um terapeuta? Legalmente, Guilherme, primeiro a questão de indenização. Os conhecidos danos morais, inevitavelmente. Não só a possibilidade de você ter que devolver o que foi pago pelas sessões, como também a indenização por aquilo que a pessoa sofreu, que ela foi enganada, ou mesmo pensar em uma punição, às vezes, a nível de âmbito coletivo. Você ter que pagar um dano moral coletivo por ter prejudicado muitas pessoas, né, que é um dos grandes problemas da publicidade. A publicidade ela não é vinculada a uma pessoa, às vezes você atinge 1000 pessoas com uma postagem no Instagram, por exemplo. Então você às vezes cria danos que a gente vai chamar de danos difusos. Essa seria uma possibilidade. Mas eu penso que o pior é manchar a sua imagem. Sim, como claro. Profissional. E sua reputação, seu nome. Né? Hoje a gente vê, por exemplo, eu já tive a experiência, não estou sugerindo, mas para você abrir o Reclame Aqui, tem cursos de hipnose que são reclamados lá. E eles falam lá mal do profissional, às vezes por oferecer, né? É um curso que você vai fazer em 2 dias e vai sair podendo atender. Oferecer uma coisa, a pessoa não recebeu o que esperava. Exatamente. Então vai te manchar ali, além da questão legal, né? Que pode estar envolvida também a pagamento de indenização. Eu acho que seria o principal aqui. Legal. Arthur, obrigado por dar esses esclarecimentos aí pro pessoal. Com certeza isso pode ajudar muitos terapeutas que estão começando aí a tomar um certo cuidado na sua publicidade, na sua divulgação. E se alguma pessoa quiser entrar em contato com você, como é que ela consegue te encontrar? Como é que ela consegue te encontrar nas redes sociais mesmo? Então, Guilherme, é só procurar o meu Instagram, né? Arthur com TH Bazan com S e N de nave no final. Consegue me encontrar facilmente ali. E para deixar assim, uma última mensagem faça publicidade com conteúdo. Eu acho que aí não tem risco de você ser enganoso, de você ser abusivo, às vezes... A publicidade com conteúdo ela é até mais fácil para ser reproduzida, né? Uma claro. pessoa ela vai querer
viu um conteúdo, achou interessante, quer mandar para as outras pessoas. Ninguém manda propaganda para os outros, mas manda conteúdo interessante. Às vezes até narrando, o que eu acho bem legal, narrando um atendimento que fez. Olha, hoje eu atendi uma pessoa, óbvio, mantendo sempre a descrição, atendi uma pessoa, sem falar que é homem, mulher, que teve um problema X, a gente fez isso e ela saiu daqui renovada, demonstrando o poder da técnica, enfim. Acho que é um bom caminho, né, para você, principalmente quem está começando, às vezes não se responsabilizar por uma atitude, acima de tudo, um pouco ingênua, né, de prometer resultados, enfim. Obrigadão, de verdade. Uma honra. E seguinte, se você quiser conhecer um pouquinho mais do Arthur, como a gente falou, só seguir ele aí nas redes sociais, procura ele lá, passa a seguir, ele tem conteúdo muito legal que com certeza vale muito a pena você conhecer, tá bom? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.